Bom, galera, a gente já aprendeu o básico do programa, que é abrir a tomografia, e também as principais funções iniciais ali, então agora a gente já vai começar a focar um pouco nas funções mais avançadas, tá? Toda vez que a gente pega e faz esse planejamento pegando os arquivos e arrastando, que é a forma mais fácil de abrir, o Blue Sky ele abre como se você tivesse apenas interessado em ver este DICOM, não de fato planejar um caso de implante. Então você precisa vir aqui na parte de modelo principal, clicar em normal e depois voltar para a visualização de modelo principal, que você vai ver que já abrem algumas funções a mais aqui. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que a gente precisa vir para fazer a segmentação, para a gente realmente pegar esse DICOM e transformar num STL, para a gente ter uma superfície editável e que a gente possa mexer no painel de segmentação. Então você vem em painéis, segmentação, abriu, e aí a gente tem três funções interessantes, que a gente pode ver, fazer uma segmentação do maxilar, da mandíbula e das vias aéreas. As vias aéreas não é tão importante para a gente, porque a gente não é bucomaxila, a gente vai fazer avanço de maxila e mandíbula para a apneia de sono. Mas se você estiver querendo apenas trabalhar em um dos arcos, seleciona somente o arco que você quer, ou se você quiser, você pode selecionar os dois, que é o caso que eu vou fazer aqui, e clicar em iniciar segmentação automática, tá? Que aí ele vai fazer essa separação do arco superior, dos dentes, ele separa tudo para a gente poder ter uma visualização muito melhor do caso, tá? Essa etapa demora um pouco esse processamento, então daqui a pouquinho a gente retorna. Uns 2 minutos e meio depois, o próprio programa finalizou essa parte de segmentação. Acabou dando esse erro aqui de que não foi possível detectar o nervo mandibular, mas não tem problema, ok? Importante a gente saber ver ele na tomografia. Então eu vou dar ok, que a gente finalizou, carregando os modelos, e aí a segmentação foi concluída. Por que que normalmente a gente faz isso nos nossos planejamentos? Porque fica mais visível. Então, se ainda não tiver aberto o painel de superfície para vocês aqui no canto, você pode vir aqui no painéis, superfícies, e aí agora a gente tem como ver as superfícies STL e as superfícies de CT, que é a tomografia computadorizada. É só você desmarcar a superfície CT, que agora a gente vai ter essa visão muito mais detalhada do nosso arco, tanto superior quanto inferior. Por quê? Se você quiser, por exemplo, a gente tem ambos os arcos na mesma tomografia. Se eu quiser ocultar a maxila, eu deslizo nas superfícies STL, acho o modelo de maxila, oculto os dentes de maxila e oculto a maxila por completo, e eu consigo ter somente a mandíbula para trabalhar. Uma visão muito mais rápida, muito mais limpa, muito mais precisa. Se eu quero trabalhar em maxila, eu faço ao contrário. Eu deixo a maxila, oculto a mandíbula, oculto os dentes inferiores, e aqui a gente tem uma maxila inteira para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, para que serve a segmentação? Para isso. Porque se você, por exemplo, também estiver realizando o planejamento de algum caso que você queira fazer a exodontia de algum elemento, vamos supor aqui, ó, quero que fosse o caso de exodontia do elemento 11. Você pode tirar o dente upper, que é de cima, right, direita, número 1. Você tirar a visibilidade dele, você consegue ver o alvéolo. Se você tiver o upper right, número 2, você está tirando 12. Como se fosse 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então é upper right 1, 2, 3 até o 8, ó. Eu vou apagar o 8 e vocês vão ver que o siso vai sumir lá atrás, ó. Então isso serve para você fazer os casos imediatos quando você precisar fazer uma exodontia, fazer o planejamento de implante na mesma situação. Nesse caso aqui não é isso, mas eu adoro ensinar a segmentação para vocês porque fica muito mais visível de a gente compreender isso. Outra coisa muito importante dentro desse mesmo painel é, caso seja um planejamento para arcos totais, é muito legal você aprender também uma outra função, que é o cortar por plano, tá? Então vamos supor que esse caso superior fosse um protocolo, não que isso seja indicação, deixando bem claro para vocês. Eu vou ocultar todos os dentes de maxila, tá? Recomendo você deslizar para baixo,
Achar um modelinho de maxila, você vem e duplica ele. Eu vou ter 2 modelos de maxila. Você deixa o original, desmarca a visibilidade dele e o que você vai mexer de fato, você renomeia ele. 2 cliques em cima ou você clica com o botão direito. 2 cliques em cima, da mesma forma você faz essa questão da remodelação. Então, ó, maxila com osteotomia. Deu Enter. Você vai precisar vir em painéis, modelar e editar. Tenha certeza que o modelo selecionado seja o modelo que você vai mexer, que é o de maxila com osteotomia. Você vai deslizar o painel lá para baixo, você vai colocar em mostrar plano, que agora você vai ter este plano aparecendo. E aí, caso a gente precisasse fazer a osteotomia para poder regularizar o rebordo, você pode deslizar um pouquinho para baixo, fazer a inclinação que você quiser e de fato clicar lá. Ó, quando você clicar em cortar por plano, você vai cortar toda a parte de baixo. Como se você tivesse feito a regularização de rebordo, beleza? Preciso esconder esse plano para ficar mais limpa a visão, é só você clicar em mostrar plano novamente, que você já tem ali uma previsão da osteotomia que você precisaria fazer. Bom, e por que eu peço para vocês fazerem essa duplicação do modelo da maxila? Porque se você retornar no painel de superfícies aqui, você consegue visualizar em rápido o quanto de osteotomia você precisaria fazer. E se você retornar na visão transversal e fazer o aumento, você ainda consegue medir a distância de um lado para o outro, na régua. Beleza? Então a ferramenta de régua está aqui. É só você clicar nela. Vocês veem que o mouse deixa de ser a setinha, ele vira um X com um esquadro, como se fosse realmente uma ferramenta de medida. Você deu o primeiro clique, arrastou, soltou, clicou novamente. Você tem a ferramenta de medida. Clicou nessas 2 setinhas girando aqui, você volta para o modo normal. E se você precisar editar a medida, é só você clicar no xizinho que você consegue editar e reposicionar a medida se ela porventura não estiver adequada onde você acredita que deveria estar. Se, por exemplo, a medida de fato estiver te incomodando o posicionamento dela, você pode clicar e arrastar nela também para colocar um pouco mais para longe. Se você quiser apagá-la completamente, botão direito em cima, remover, botão direito em cima, remover. Beleza? Então, galera, nesse vídeo a gente já aprendeu a fazer segmentação, osteotomia e medir, tá? Então a gente vai encerrar para também não ficar mais outro vídeo muito longo e a gente volta em breve para poder ensinar algumas mais outras funções do programa.